Hoje o Vasco volta a jogar no Brasileirão e eu sinceramente não queria isso nem um pouco. Na verdade, eu nesse mês de Copa do Mundo considerei realmente como férias para mim, um mês sabático de Vasco da Gama, e eu sinto que eu rejuvenesci uns 10 anos da minha vida e de que eu me tornei inclusive uma pessoa melhor sem o Vasco nesse tempo. Sinceramente, as saudades eram bem poucas do Vasco jogar, porque eu passei um ano inteiro, na verdade, desde janeiro até agora, falando que a gente tinha que fazer o máximo de pontos possíveis até a jornada do meio do ano que servisse para corrigir essa rota. E o Vasco fez o máximo de pontos possíveis que conseguiu, até porque a gente perdeu muito tempo com o Fernando Diniz. Foram 4 rodadas que o Vasco fez um ponto. Então até conseguiu fazer uma quantidade boa de pontos com o Renato para o time que tem, na minha opinião. Afinal, o Vasco com o Renato Gaúcho fez a pontuação de nono lugar no Brasileirão, que para esse elenco eu acho um milagre, eu acho esse elenco muito fraco. E eu acho o elenco, na verdade, incompleto. A gente tem peças boas, eu acho as laterais muito boas e a dupla de volante titular boa, mas eu acho que falta um meio campo bom, perdemos o Coutinho. Tudo que perdemos, eu acho que o Vasco não conseguiu recompor. Eu acho que falta centroavante, eu acho que falta ponto direito, eu acho que falta zagueiros. Enfim, isso já dá um clube, mas temos jogadores bons. Temos o Cauã Barros, eu confio. O Thiago Mendes, eu confio muito. Para mim, é top 3 do Brasil. Andrés Gomes é uma boa válvula de escape. Temos bons laterais, como o Cuiabano e o PH, que para mim são nível seleção. Não necessariamente brasileira, mas nível seleção. Que é importante. O Thiago Mendes, para mim, também, indiscutivelmente. E eu passei esse tempo falando, calma, rapaziada. Depois do meio do ano, com essa janela, nós vamos decidir o que é que vamos brigar. E hoje a gente chega para o campeonato com exatamente o mesmo time, com uma diferença. Nós contratamos um novo treinador. A diferença do Renato, pessoal, treinador, é que eu sei que a torcida pegou muito no pé do Renato, mas eu discordo completamente da visão da torcida. Minha visão é que o pensamento está enviesado e equivocado sobre ele por causa das últimas partidas, porque se pensar no retrospecto geral, mesmo no melhor momento dele no Vasco, ele mesmo afirmava que não era para a torcida se empolgar muito, porque o elenco não era para isso, e que a gente precisava de contratações para janela. E compartilhava da mesma opinião que eu. Eu não tenho que ser um cara que vai falar exatamente o que o torcedor quer ouvir. Eu tenho que ser honesto com a minha própria opinião e falar a minha própria opinião, porque isso é a maior honestidade que eu vou ter com vocês. Afinal, se eu for começar a falar as coisas que vocês querem ouvir, eu vou estar sendo desonesto com vocês nessa parte. Afinal, o debate está isso mesmo, os vídeos são para isso mesmo, para o debate. E eu acho que a torcida não tem uma boa visão sobre Renato Gaúcho no modo geral, por causa desse motivo. Dito isso, estamos com um novo treinador que tem mais derrotas que vitórias na carreira. Isso muito me preocupa, até porque ele nunca pegou um time grande. Esse é o maior desafio da carreira dele. Eu não sei se esse era o momento para o Vasco ter um treinador com o melhor desafio da carreira dele. Na verdade, eu acredito muito que não, mas também espero muito que calem minha boca. Na verdade, eu espero muito que calem minha boca sobre todos os assuntos que eu acabei de citar no vídeo, até porque o Renato era o treinador com mais vitórias na Série A nos últimos 10 anos. Ele não pegou times como Flamengo, Palmeiras, na verdade pegou para o Flamengo uma vez, mas não durou muito tempo. Então, ele em 10 campeonatos brasileiros, ele classificou para Libertadores em 9 nos últimos 10 anos, isso eu acho um absurdo. Mas enfim, não dá para chorar por leite derramado. A única coisa que nos resta acontecer é falar sobre esse jogo contra o Vitória, que eu acho que vai ser um jogo extremamente difícil. E eu tô muito desanimado, gente. Eu tô muito desanimado porque eu esperava muito dessa janela, sabe? Eu esperava muito que essa janela seria uma janela de correção pro Vasco finalmente disputar algo, porque eu tô sinceramente cansado, e muito cansado, de passar campeonatos brasileiros brigando para não cair. Eu acho que você disputar sempre a Liberta, ou disputar sempre no topo do Brasileirão, te dá muito mais respeito do que, por exemplo, você chegar a um eventual final de Copa do Brasil em mata-mata, como o Vasco fez. Por quê? Porque quando você chega num Campeonato Brasileiro, disputando por Liberta pelo menos até a última rodada, ou classificando para a Liberta, você é mais visto por todo o continente te respeita mais. Além disso, você no Campeonato Brasileiro também é muito mais respeitado, porque uma Copa do Brasil você enfrenta adversários, uns 3 adversários talvez fortes, o ano inteiro no mata-mata. No Brasileirão é uma coisa constante do ano inteiro você disputando. Então, o respeito que você ganhou o ano inteiro é a constância. A constância que você tiver num ano, nada mais vai ser falado do que o Campeonato Brasileiro. E o Vasco classificou para o G4 uma vez no Brasileirão nesse século. Eu sei que a torcida me vê muito como um cara ranzinza, critica muito, mas, gente, ninguém neste planeta quer que eu critique menos do que eu. Ninguém mais quer ser feliz com esse time que eu, e eu garanto a vocês. Ah, mas você se acha mais Vasco que eu, sei lá o que. Eu, com todo respeito, me acho. Eu acho, com todo respeito, impossível alguém amar mais esse clube que eu. Inclusive, considero isso uma doença bem séria na minha vida, que isso muda toda a minha personalidade num dia de Vasco, num dia de qualquer coisa. E realmente acaba com o meu dia. Por isso que eu acabo criticando mais do que elogiando, porque eu acredito que neste momento a gente tem mais coisas ruins do que boas acontecendo. Eu queria muito que uma coisa boa fosse essa janela de transferências, mas não foi.
Então, a única coisa que me anima, na verdade, não que me anima, mas me dá mais esperança, ou me dá alguma esperança que a gente precisa, não é nem sequer a venda. Porque eu, sinceramente, gosto de pensar nas coisas do agora. Agora, o que a gente tem? Bom, tem o Pedrinho. Então, o que o Pedrinho pode fazer? Pode gastar 100 milhões da primeira janela. E como é que isso foi feito? De forma completamente errada e bizonha. Foi Brenner, foi Spinelli, perdemos Ryan e Verratti, que juntos entregaram 50 gols, mais o Coutinho, que entregou mais 15, ou seja, 65 gols, e nós trocamos por jogadores que não entregam nada. O Rojas, que era reserva no México, assumiu a 10, acho isso um completo absurdo. Brenner e Spinelli juntos não conseguem sequer ser titulares, o DVD está sendo titular. Então, assim, eu falava o ano inteiro, gente, acalmem-se, esse elenco não é para isso, a gente precisa se acalmar, fazer o máximo de pontos possíveis para as nossas transferências melhorar o time e aí brigar de fato por algo, por uma Liberta. Eu nem pedia para classificar para a Liberta, sabe? Mas desde que na última rodada a gente pelo menos estivesse lá brigando e não contratou. A única esperança, como eu falei, a visão que possa me dar esperança é o caso do Deosse, que finalmente foi contratado, o que significa que talvez o Vasco tenha começado a janela agora, talvez por causa da liminar, mas mesmo assim, antes da liminar, o Vasco já estava na zona de transferências e a liminar saiu antes do Vasco, antes da janela de transferências começar. Eu ainda não vejo como uma desculpa. E eu espero muito que o Vasco contrate gente do nível do Deosse, que é uma coisa que me animou muito, gostei muito da contratação, mas para centroavante, a gente precisa também. E para zagueiros, principalmente. Acho que centroavante a gente não pode errar, tem que ser uma contratação certeira. Eu vi, por exemplo, como o Icardi está sem clube, acho que seria uma excelente visão de mercado. Vi que o salário dele é muito alto, mas talvez se ele conseguisse diminuir, acho que o Vasco deve esticar a corda por ele ao máximo que as nossas finanças conseguirem, esticar ao máximo, acho que ele vale o máximo, é um excelente centroavante, de nome, vai entregar gols, assistências, respeito, camisas vendidas, marketing, tudo que for possível, mas alguém do nível, pelo menos, acho que o Vasco tem que acertar, essa posição realmente não pode ter erros, perdemos o Ryan, perdemos o Verratti, mas principalmente o Ryan, né? Que é um jogador geracional que a gente espera que tudo já está em Copa do Mundo sendo titular, pô. Acho que inclusive a venda foi baixíssima, o Vasco podia ter vendido muito melhor, ganhado muito mais dinheiro com o Ryan, mas isso não vem ao caso. O Vitória é um time extremamente difícil de se jogar. O Jair Ventura é um treinador extremamente pontuador. Acho exclusivo o Jair Ventura muito subestimado pela forma dele jogar no Brasil. E eu acredito, gente, sinceramente, que é um jogo bom, muito difícil. O Vitória tem 75% de vitórias no Brasileirão jogando no Barradão, né, seu próprio estádio. O Vasco vai jogar lá. E o Vasco vai jogar lá com pouco tempo com o novo treinador. A diretoria demorou muito, muito, muito para contratar um novo treinador depois que decidiu encerrar o vínculo com o Renato Gaúcho. E eu não sei como é que o time vai reagir a isso. Obviamente que os jogadores vão tentar demonstrar mais para o Pedro Emanuel, mas que por sinal é um treinador defensivo, e o Vitória também. Então eu não imagino como é que o Vasco vai jogar. Se eles tiveram tempo de dar o Vitória, acredito que não. Bom, porque é uma comissão técnica completamente nova, então eles devem ter passado mais tempo com os jogadores, aprendendo sobre eles, do que estudando sobre o adversário. Não acho que o Vasco vai estar muito bem taticamente, porque não tem tempo para isso de fato, não teve tempo para ele treinar. Mas o Vitória também não deve ter estudado muito sobre o Vasco, porque é um treinador novo, não faz ideia do que vão esperar com o Vasco aqui. Acho que eles vão. O Vitória está com uma vantagem muito grande contra o Vasco para esse jogo. Acho que está com uma vantagem muito grande. Mas a gente tem que pontuar, né, gente? Estamos na zona, estamos lá. Talvez nem que seja com pênalti e ataque do Vitória todos os jogos, nós precisamos pontuar. Precisamos de 3 pontos. Não acho um absurdo a gente empatar essa rodada, não acho um absurdo, mas precisa pontuar, de qualquer forma. O Vitória é o melhor dos mundos, e era para ser uma obrigação uma vitória contra o Vitória, quando a gente torce pro Vasco. Mas eu acho que muita coisa foi feita da forma errada. Não tô nem um pouco contente nem animado para essa partida, mas voltou, gente. Nosso sofrimento eterno voltou, e eu só torço para que tudo dê certo, que o Vasco finalmente entre nessas transferências com força, que a máquina venha e tudo que foi prometido seja cumprido, porque a gente está cansado de promessas que não são cumpridas, né? Dito isso, rapaziada, que ficou aqui até o final, eu preciso muito da ajuda de vocês. Estou chegando a 5 mil seguidores, 5 mil inscritos. Eu não sei se até esse momento eu vou estar com 5 mil, mas é de muita importância para vocês seguirem o canal, continuarem ajudando, porque é realmente um projeto novo que eu tô. Todo mundo sabe que eu sou vascaíno com 100 mil e eu quero uma coisa mais minha, sabe? Eu possa ter esse debate com vocês. Eu gosto muito de dar opiniões e debates, respondo muitos comentários. Inclusive, pode deixar um comentário com a sua opinião e deixa o like para ajudar muito também, rapaziada. Fica aqui até o final que eu vou te dar uma promoção aqui exclusiva para você e para os seguidores do canal. Uma pausa aqui para você que está assistindo o vídeo, um recado extremamente importante e rápido aqui para vocês. Rapaziada, você que gosta de fazer compras, gosta de comprar coisas de academia, gosta de comprar coisas de casa, gosta de pagar barato. Um amigo meu, um grande amigo meu chamado Calil,
descobri um novo método de atravessar todas as promoções do mercado. Eu tô falando todas as promoções mesmo. Eu tô falando um tênis de corrida desse, por exemplo, por R$ 57, promoções o tempo inteiro de suplemento, promoção de roupa, promoções de coisas de casa e tudo isso de graça. É só entrar no grupo de WhatsApp dele que ele vai mandando todos os achados que ele tem. Ele desenvolveu esse método de pesquisa e é um método novo que ele descobriu, que ele desenvolveu através dos trabalhos dele. E a diferença dele para todos os outros é a atenção com a pessoa. Como se você realmente se sentisse numa loja. Então você, por exemplo, eu estou precisando de comprar um tênis dessa marca, você consegue as promoções? Então no grupo dele tem os próprios ADMs que você pode contactar, como aqui no vídeo, e eles mesmos vão te mandar na hora todas as promoções sobre isso. Então assim, é um método que eu nunca vi na minha vida e que eu estou aqui divulgando para vocês porque eu mesmo compro. Sempre que tem promoções da Netshoes de produtos do Vasco, eu sempre compro lá, da Food Fanatics eu sempre compro lá, e principalmente, pra mim, o que eu mais compro é coisa de academia. Todas as coisas de academia eu compro por lá. Creatina por R$ 30, coqueteleira por R$ 10, Whey Protein por 50, 60, 70, e tudo de marca boa, tudo de lojas verificadas. Enfim, eu aconselho a vocês, se você quiser entrar nesse grupo de WhatsApp, link tá aqui na bio.